Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer à organização o convite, e não só o convite, mas também toda a organização que apesar de estarmos nos momentos quase iniciais desta conferência e desta cimeira, claramente já falamos de muitas questões essenciais. Eu vou falar em português lento, mas sempre que for necessário, apesar de saber falar também um pouco de espanhol, poderei passar para espanhol e esteja à vontade para me pedir para repetir alguma coisa e farei com todo gosto. Portanto, eu sou João Vasco Santos, sou médico de saúde pública na RS Norte, estou aqui na qualidade de investigador da Universidade do Porto e também trabalho como presidente da Public Health Economic Section da EUFA, a Associação Europeia de Saúde Pública. O que eu vou falar aqui um pouco de alguns trabalhos que eu fiz sobre sistemas de saúde e sobre a efetividade dos sistemas de saúde e tocando também aqui alguns pormenores que falamos ainda há pouco, não só nesta sessão, na outra sessão e já em alguns corredores que eu achei que valeria a pena falar. Portanto, já falamos do sistema de saúde, olhando para a questão da eficiência, que ainda há pouco estávamos a falar de fazer mais com menos. Do ponto de vista económico, nós temos, obviamente, recursos limitados para uma produção de saúde que pode ser tendencialmente ou potencialmente infinita, e daí esta esquematização da produção de saúde. E isto é essencial para dois principais conceitos do ponto de vista de sistemas de saúde, que podem ser não só nacionais, mas também regionais e até locais, que podem ser aplicados também a nível local, em situações que assim sejam necessárias ou interessantes, principalmente quando temos uma heterogeneidade local de relevo. Portanto, os dois principais conceitos nos quais se pode aplicar a efetividade dos sistemas de saúde são o planeamento em saúde e a definição de prioridades, e por outro lado o Health System Performance Assessment, portanto a avaliação, também o benchmarking, entre outras questões ou sinónimos que possamos querer utilizar para a avaliação dos sistemas de saúde. Do ponto de vista de planeamento, ainda hoje, quando estávamos a vir para aqui, estava a discutir isso com alguns colegas, que é essencial nós conseguirmos, quando temos projetos, seja políticas de saúde, sejam projetos específicos de alterações de serviços de saúde, o que quer que seja, que faça algum tipo de intervenção no sistema, no serviço, ou então até do ponto de vista de oferta de serviços, é essencial haver um momento de avaliação final. Sem isso, nós não conseguimos melhorar, não conseguimos definir o que é que são boas práticas, nem conseguimos fazer um planeamento que deve ser sempre cíclico e deve ser sempre alterado com base nestas avaliações. E é por isso que nós necessitamos de efetividade. E efetividade, atualmente, nós podemos pensar em efetividade com diferentes conceitos de resultado. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de uma gestão hospitalar, muitas vezes o que nós queremos de resultados, queremos resultados de produção. Portanto, número de consultas, número de internamentos, índice case mix, entre outros. E podemos pensar disso do ponto de vista de resultados de produção, o mesmo se aplica a cuidados de saúde primários, entre outros. Quando pensamos em saúde, do ponto de vista mais lato, e quando pensamos em sistemas de saúde ou serviços de saúde, os nossos reais resultados deveriam ser outcomes de saúde. Portanto, mortalidade, morbilidade e morbimortalidade. Isso já é utilizado para um dos conceitos que há pouco estava a falar, que é o Value for Health, portanto, serviços que tragam valor, e isso já é cada vez mais utilizado, apesar de ainda estarmos muito dependentes da informação que é já e da importância da digitalização. Ainda agora estamos a falar também da questão de um dos projetos que nós fizemos com as Canárias, a RS Norte, entre outras regiões de França e de Espanha, o Ictusnet, que tentou fazer a digitalização dos processos de doentes com AVC. Mas, de facto, isto é algo que é ainda muito específico. Ainda se fazemos este Value for Health para situações muito específicas, em hospitais específicos, e para além disso, em situações, principalmente quando estamos a falar de avaliações económicas, portanto, avaliação de tecnologias de saúde, como o professor Rui Santos Dias falava há pouco,
e não transpondo isto para o ponto de vista do sistema mais amplo. Portanto, por outro lado, quando nós pensamos no sistema mais amplo e da avaliação deste sistema, nós temos diferentes dimensões, falamos já da eficiência, falamos também da equidade, mas eu salientava logo à partida a efetividade, sendo que quer a eficiência, quer a equidade estão completamente dependentes do que é a efetividade. O que é a efetividade? Na realidade, são os outcomes em saúde. E o que é que nós temos do ponto de vista de outcomes em saúde? Queria só também salientar que há outras dimensões dos sistemas de saúde que podem ser estudadas, obviamente, o acesso, entre outras, mas os três principais em todos os sistemas, não só de saúde, mas em todos os sistemas, são os 3 E's, portanto, efetividade, eficiência e equidade. E quando nós pensamos em outcomes de saúde, nós temos estes outputs que já falamos, que não são propriamente outcomes de saúde em específico, mas do ponto de vista de outcomes em saúde, temos 3 grandes grupos que eu já falei aqui. Temos a mortalidade, temos a morbilidade e temos a morbimortalidade, que infelizmente, a nível local, pelo menos em Portugal, mas em muitas regiões, ainda não conseguimos atingir essa informação, não conseguimos recolher essa informação e tratar essa informação, apesar de alguns trabalhos terem sido feitos. E o que é isto que eu estou a falar de indicadores de morbimortalidade? Quais é que são? Temos os Disability Adjusted Life Years, portanto, anos de vida ajustados à incapacidade, e a Health Expectancy, que é a esperança de vida saudável, que pode ser calculada à nascença, aos 50 anos, aos 60 anos, etc. Em qualquer idade podemos calcular isto. Salientar, por exemplo, que no nosso Plano Nacional de Saúde até 2020, um dos objetivos específicos, aliás, um dos 4 objetivos do Plano Nacional de Saúde era, de facto, a esperança de vida à nascença aos 65 anos. Portanto, já começam a ser utilizadas estas métricas, ainda que muito obscuras para muitos de nós. Um dos estudos essenciais que tentou ultrapassar isto e tentou calcular isto de alguma forma foi o Global Burden of Disease Study, do qual tenho o prazer de ser colaborador também, que calcula, com base em dados e informação epidemiológica, portanto, estamos a falar de consultas, estamos a falar de bases de dados de mobilidade hospitalar, estamos a falar de inquéritos, estamos a falar de coortes e outros estudos que são seguidos. É conseguido calcular a incidência, a prevalência e depois fazer um ajuste para a Disability Adjusted Life Years, que é o conjunto entre anos de vida perdidos por morte prematura e os anos vividos com incapacidade. E isto leva-nos então a estes dailies. Mas também a Healthy Life Expectancy, ou Health Expectancy, que é o contrário do ponto de vista de esperança saudável, que é também baseada neste Disability Adjusted Life Years. Eu vou apresentar rapidamente, não queria muito basear-nos nisto. O que eu fiz foi um estudo, foram alguns estudos, aliás, de comparação de sistemas de saúde do ponto de vista de efetividade para a União Europeia, com os meus colegas coautores, e, portanto, o que eu queria salientar era esta mancha que nós temos aqui, ainda não conseguem ver, mas que temos aqui azul, que estão transmissíveis, obviamente, principalmente encabeçadas pelo AVC e pela doença isquémica, se bem que, isto do ponto de vista de mortalidade, quando nós falamos de dailies, encabeçada, aliás, pela low back pain, portanto, doenças musculoesqueléticas que já têm um impacto muito maior do que nós esperamos, e falamos muito de doenças cerebrocardiovasculares, aliás, temos o Programa Nacional Prioritário em Portugal, mas há outras doenças, por exemplo, a musculoesquelética, que está já em primeiro lugar em 2017, que foi o ano de estudo, quando estamos a falar de daily. E isto desculpem isto que vocês veem aqui é uma forma simples de apresentar as diferenças que nós temos a nível da União Europeia, comparando sempre todos os países da União Europeia com a própria União Europeia, em que a verde vêm os que estão com uma diminuição relativamente à União Europeia, contando também com incerteza, e a vermelha que eles estão acima. Portanto, Portugal, por exemplo, do ponto de vista geral, a primeira coluna é do ponto de vista geral, toca a média europeia, portanto não podemos dizer que é bastante diferente, mas, por exemplo, em AVC ainda tem uma maior taxa de mortalidade ainda superior à da média europeia. E aqui também se pode ver o mesmo para os dailies que falava há pouco.
Portanto, do ponto de vista, ainda se vê uma heterogeneidade grande, do ponto de vista de este a oeste na União Europeia, mas não só, se nós focássemos nas regiões, também veríamos essas heterogeneidades, aliás, muitas vezes provocadas pelos desertos médicos, que são uma consequência da falta de serviços de saúde que temos em algumas regiões, alguns locais até destas regiões. Outros trabalhos também relacionados com o impacto dos fatores de risco nestes indicadores de morbimortalidade e no cálculo específico das esperanças de vida saudável. Mas o que eu queria salientar com isto, principalmente, era que temos que medir efetividade e temos que medir outcomes em saúde, não apenas do ponto de vista específico, quando fazemos algumas intervenções específicas no nosso serviço, seja um hospital, seja um serviço dentro do hospital, seja um ACES, mas temos que fazer isto do ponto de vista mais amplo. Portanto, o que é que acontece quando eu faço uma intervenção nos cuidados de saúde primários a nível português, ou a nível das Canárias, ou a nível de Cabo Verde? O que é que acontece ao sistema como um todo? Tudo bem que há algumas questões específicas que temos um lag de time, um lag de tempo bastante marcado. Portanto, quando nós fazemos alterações do ponto de vista de tabaco, sabemos que só daqui a algumas décadas é que terão efeito do ponto de vista de mortalidade, do ponto de vista de dailies e de esperança de vida saudável, mas há muitas outras, do ponto de vista da AVC, entre outras, que são quase imediatas e que nós conseguimos avaliar. E, de facto, era isso que eu queria salientar, principalmente, que era, precisamos de começar a medir o impacto nos sistemas de saúde como um todo, e não só especificamente em questões como avaliação de tecnologias de saúde e em programas ou projetos de Value for Health, mas sempre olhando como um todo e avaliando os outcomes em saúde e não apenas o ponto de vista produtivo, se bem que isto também é produção em saúde, mas sim produção da saúde como objetivo final de um sistema de saúde. E para isso eu acho que primeiro estamos na Universidade da Madeira, eu também venho aqui em representação da Universidade do Porto, portanto eu só queria dizer é que a Academia podem contar com a Academia está cá para responder também a isso, a saúde pública está cá para responder a isso, eu pessoalmente também podem contar comigo para fazer os máximos esforços para responder a isso, e acho que de facto podemos conseguir começar a transpor esta efetividade, não só de projetos, para o planeamento estratégico dos sistemas de saúde como um todo, sendo que é sem dúvida necessária a digitalização da saúde e os dados e a informação com qualidade vão ser o próximo marco, esperando que o European Health Data Space possa ser uma das respostas a isso e também um dos exemplos a seguir do ponto de vista de outras regiões. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. João Vasco Santos, como eu referi há pouco, não João Vasco Lopes, João Vasco Santos, fez aqui um trabalho de síntese e integração daquilo que é a visão de sistema, e isso é, de facto, extraordinário. E ele tem um destaque académico e até nos meios de comunicação social por este trabalho que fez. Felicito por isso e por pegar nesta análise do ponto de vista macro, do sistema macro.